Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Neste momento, será feita a leitura da provisão de nomeação do pároco administrador desta paróquia. Provisão de vigário paroquial. Monsenhor José Celestino dos Santos, administrador da Diocese de Ji-Paraná, Rondônia, pelo presente documento, nomeia o senhor Frei Almir Roeder, membro da Custódia de São Francisco de Assis, Brasil Oeste, vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Pimenta Bueno, Rondônia, com jurisdição para assistir validamente à celebração do matrimônio em toda a abrangência dessa paróquia e diocese, e absolver em confissão individual a pecado contra o aborto e a vida, para que fique garantida uma eficaz ação evangelizadora, deverá estar em comunhão com o pároco e eventuais outros sacerdotes da paróquia, assumindo com ele toda a programação, bem como a execução, avaliação do trabalho pastoral. Deverá estar em comunhão com os que compõem os diversos conselhos paroquiais, bem como animação e coordenação das diversas pastorais. Com estes, deverá dedicar-se à missão de bem qualificá-los para que possam cumprir a missão. Para que nossa Igreja Católica deixe ao povo testemunho de comunhão, deverá sempre ser fiel de maneira criativa e a quanto estabelecem as nossas diretrizes diocesanas, bem como o Diretório Diocesano. Jesus, bom pastor, seja o modelo de fonte de inspiração e Nossa Senhora acompanhe e abençoe a fecundidade de seu trabalho pastoral. Esta provisão, depois de lida ao povo, devidamente escrita no livro tombo e arquivada no arquivo paroquial, dado e passado na chancelaria da Cúria Diocesana de Ji-Paraná aos 9 de fevereiro de 2020. Monsenhor José Celestino dos Santos. Então vamos acolher
o Frei com a salva de palma. Documento de nomeação. Monsenhor José Celestino dos Santos, administrador da Diocese de Ji-Paraná, Rondônia, pelo presente documento, nomeia o senhor Frei Eliseu Menegatti, membro da Custódia São Francisco de Assis, administrador na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Pimenta Bueno, Rondônia. Conforme as leis da Santa Madre Igreja, com os direitos e as obrigações inerentes ao ofício previstos pelo Cânone 539 e 540. A presente nomeação tem valor a partir do dia 23 de fevereiro de 2020 e, se não providenciamos diversamente, perdurará até de nossa parte não determinemos o contrário. De acordo com o Cânone 540, parágrafo 1, o administrador paroquial tem os mesmos deveres e goza dos mesmos direitos que o pároco, a não ser que pelo ordinário do lugar outra coisa tenha sido determinada. Neste sentido, o novo administrador deve ler e seguir os artigos do direito canônico, a começar pelo Cânone 527 e seguintes, que falam dos direitos e deveres do pároco. O pároco tem também a faculdade de abrir contas bancárias, tirar extratos, verificar saldos, fazer transferências de aplicações e assinar talões de cheques e recibos em nome da paróquia Nossa Senhora de Fátima e ou Diocese de Ji-Paraná, paróquia Nossa Senhora de Fátima, junto a bancos, cartórios e outros órgãos públicos, quando for necessário. Tem também a faculdade de admitir, demitir empregados registrados em nome da paróquia Nossa Senhora de Fátima e assinar rescisão de contrato dos mesmos. O pároco tem a faculdade de rezar as missas comunitárias que se fizerem necessárias na comunidade de sua paróquia, aos domingos e festas, e absolver em confissão individual os pecados de aborto e contra a vida. Como bom pastor, a exemplo de Jesus, deve amar o povo a ele confiado, cuidar dele, alimentando-o com a Eucaristia e fortalecendo-o com a palavra de Deus, na pregação, fomentando a catequese, instruindo sobre as diretrizes e o diretório diocesano, cuidando dos pobres e dando o bom exemplo, não só na igreja, mas em todo lugar, como sacerdote de Cristo, rezando por seu povo e perdoando os seus inimigos, para que reine a paz em seu rebanho. Dado e passado na chancelaria da Cúria Diocesana de Ji-Paraná, aos 9 de fevereiro de 2020, Monsenhor José Celestino dos Santos. Então vamos acolher o nosso novo pároco com a salva de palmas. Neste momento, vamos acompanhar o juramento de fidelidade ao assumir um ofício a exercer em nome da Igreja. Os ministros desta paróquia trazem
a estola roxa. Uma das tarefas mais importantes do pároco consiste em administrar o sacramento da penitência. Por meio deste sacramento, realiza-se a reconciliação dos pecadores com Deus. Por isso, o bispo entrega ao novo pároco a estola roxa. Frei Eliseu, nós te recebemos na paróquia. Sabemos que você é a primeira vez que vem para trabalhar em Rondônia. E quando você recebeu a sua ordem para ser sacerdote, o bispo, ele te colocou uma estola. E a estola, ela tem um sentido importante na vida de todos nós, sacerdote, que esse símbolo nós devemos estar a serviço das pessoas. E a estola roxa tem esse sentido importante. E acredito no seu trabalho. Aqui está essa estola roxa, símbolo da confissão. Seja zeloso pelo ministério e da distribuição aos nossos povos que são pecadores, para que eles possam ter a riqueza da misericórdia infinita, do perdão que será absorvido pela sua mão. Que Deus te conceda esta graça hoje e sempre. Eu, Frei Eliseu Menegatti, ao assumir o ofício de pároco desta paróquia, prometo conservar-me sempre em comunhão com a Igreja Católica, tanto por palavras como por minha maneira de proceder. Desempenharei com grande diligência e fidelidade os deveres a que estou obrigado para com a Igreja, tanto universal como particular, na qual fui chamado a exercer o meu serviço segundo as normas do direito. No exercício do meu cargo, que me foi confiado em nome da Igreja, conservarei intacto, transmitirei e explicarei fielmente o depósito da fé, evitando todas as doutrinas que lhe são contrárias. Acatarei a disciplina comum de toda a Igreja e favorecerei a observância de todas as leis eclesiásticas, especialmente as contidas no Código do Direito Canônico. Seguirei com obediência cristã o que os sagrados pastores declaram como doutores e mestres autênticos da fé, ou estabelecem como chefes da Igreja, e prestarei fiel ajuda aos bispos diocesanos, para que a ação apostólica a exercer em nome e por mandato da Igreja se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus me ajude e os santos evangelhos de Deus que toco com as minhas mãos. Amém. Amém. Acompanharemos agora a renovação das promessas sacerdotais. Então, depois, daqui a pouquinho nós vamos ter. Hoje tem um pouco de calma, porque nós estamos fazendo todo o rito, para que vocês possam compreender também o nosso frei. Os dois, não é? O frei Almir e o frei Eliseu. Hoje de manhã nós tivemos a graça de juntos podermos participar pela parte da manhã da posse dos dois frei Joanas e também o frei Quelício. Frei novo, né? Esse aí é novo. Agora o outro já tem um pouquinho mais de bagagem já rodada. Então eu gostaria só, com poucas palavras, tanto da primeira leitura quanto a segunda e o Evangelho, colocar algumas coisas
que é importante para a vida da nossa igreja e também nós como sacerdote. E aqui, Frei Eliseu e Frei Valmir, nós sabemos que a leitura do Evangelho tem a ver com o que vocês hoje estão assumindo. A importância de nós darmos bom testemunho. Quando começou iniciando a procissão, eu olhava assim, graças a Deus, que essa comunidade ela é sal e é luz, não é? Ou tanto, não sei se vocês dois puderam observar assim, a importância de tanta liderança que vocês têm na mão. E a leitura do Evangelho diz assim, não é? Para a gente ser sal, para o sal ele dar gosto, ele tem que se misturar no alimento. E quando ele mistura no alimento, ele desaparece. E o sabor, ele dá o gosto, né? O alimento é fecundo. Assim também é a vida dos pastores. Ele tem que se misturar no meio do povo. Misturar no meio do povo. Para que o povo sinta o gosto, sinta o sabor, sinta essa firmeza. E querida comunidade, paróquia, Nossa Senhora de Fátima, junto com esse padre, lembra dessa leitura do Evangelho de hoje. Vocês devem ser alimentados pela palavra de Deus. E nesse alimento da palavra de Deus, sendo conduzida pelos nossos freios e também pelas lideranças. Quando nós nos colocamos no meio e misturamos, a gente vai dar sabor, vai dar gosto, vai ser pessoas felizes. E essa felicidade, ela só acontece quando nós deixamos que a luz de Deus ilumine a cada um de nós. E a leitura também ainda diz que para ser o cristão, quando ele age com justiça, ele torna luz para o caminho das pessoas que não têm o discernimento da graça de Deus. E creio que o Frei Paulino, Frei Romeu que passou aqui, não é? E os demais freios, muitos outros que passaram aqui, foram essa chama pequeninha que deu luz para que a comunidade hoje pudesse receber esses nossos irmãos. Como é bonito o bom trabalho, aquele pastor que ele é luz para o seu rebanho. Ele direciona as pessoas no caminho certo e que faz caminhar com gosto. Aí ele se sente realizado e também realiza a vida das pessoas. E a leitura do Evangelho nos dá essa grande graça. Seja vocês dois, juntamente com o Frei Altair que vai chegar, essa luz, esse sal que dá gosto, que o povo sinta na presença de vocês um pastor que seja misericordioso, seja pessoa bondosa. Ouve, né? Ouve, que muitas vezes nós como pastor, nós não gostamos de ouvir, né? Só falamos, mas nós devemos ouvir. E trabalhar em comunhão com os demais frades e também com nossos padres da nossa diocese. A nossa diocese, ela é o rosto dessa leitura do Evangelho. Uma diocese com as paróquias que trabalha leigos junto com os seus pastores. E que essa característica, esse sabor não pode desaparecer na nossa vida. Já a segunda leitura que vocês ouviram, mais uma vez, Paulo, ele nos orienta como deve ser o bom pastor. Bom pastor é aquele que fala a língua do seu povo. Que muitas vezes nós temos pastor que não fala a nossa língua, né? Está acima de tudo. E Paulo, quando ele vai à comunidade de Coríntio, ele comunica, ele anuncia o Cristo. Ele abriu mão da sua sabedoria humana e deixou que o Espírito Santo, a força de Jesus Cristo, agisse nele para que o povo compreendesse. E é tão bonito quando a gente vai numa paróquia, que a gente chega lá e o povo fala: Padre Celestino, como é bom, esse padre, esse frei fala a nossa língua, nós entendemos, nós compreendemos ele. E como é chato, como é ruim quando a gente vai numa paróquia que o povo fala: ó, esse aqui não é dos nossos não, esse não fala a nossa língua. Então é importante, com a mesma sabedoria que nós temos e que Paulo teve, ele reconhece Jesus que foi pregado na cruz, que morreu
sofrendo por nós. E Paulo, ele inicia a sua vida, ele se converteu através do sofrimento de Jesus e também sofreu as consequências de ser aquela pessoa que estava no meio do povo. Não tenha medo, que o povo, ele nos ama. Quando a gente fala a língua dele, caminha com eles, eles compreendem, pode ficar tranquilo que a coisa vai caminhar. E eu acredito que vocês têm essa característica, né? Já da simplicidade, da doação e desse amor. E é isso que o nosso povo necessita e precisa na caminhada. Já a primeira leitura, vocês viram que tem tudo a ver com a ordem de vocês, dos franciscanos, não é? Os franciscanos, eles têm a ordem de estar ao lado dos pobres, está ajudando a distribuir. Olha que bonito essa parte, diz assim: eis-me aqui, Senhor. O profeta, ele se coloca a serviço de Deus, e Deus aceita aquele convite dele. Numa palavra, o profeta descreve a verdadeira ação do bom pastor, aquele que age em benefício dos pobres, repartindo o pão e recebendo eles nas casas. E aqui a casa nossa, a nossa casa é essa, não é? É aqui que vocês têm que receber esse povo, não é? E muitas vezes as pessoas vêm faminto, não do alimento, mas da palavra de Deus. Está precisando de uma orientação. É aí que é nesse momento que nós temos que, muitas vezes, abrir mão até do nosso descanso, não é? Para podermos estar a serviço desse povo, como o profeta ele foi e fez, não é? Ele então está do lado dos pobres, dos peregrinos. O culto que ele fez foi agradável a Deus. Não só agradável a Deus, mas aqueles que eles os assistiam. E nós também somos essas pessoas que devemos ser assistentes das pessoas. E se nós somos assistentes dessas pessoas, o nosso coração vai se abrir para Deus e para os irmãos. E vamos ser felizes. Essa é a grande felicidade do bom pastor. O bom pastor é aquele que, quando chega à noite, mesmo cansado, vai dizer assim: Senhor, muito obrigado. A vossa ação fez com que hoje eu me tornasse aquele verdadeiro pastor que está ao lado do meu rebanho e cuidei daqueles mais necessitados. Nada mais do que isso. Ser a vida. E a ordem franciscana é essa, não é? É estar ao lado dos pobres. E que essa pobreza não seja a pobreza de espírito, mas do despojamento para que possa acolher o nosso povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora então nós vamos para outra parte. Paciência, não é? Vamos lá então.